Bandeira de Israel, Yom Kippur, candelabro. Afinal de contas, somos cristãos ou judeus? Você é muito bem-vindo ao canal Fé na História e eu peço a você que assine o canal, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e informações. Eu terei o prazer de estar com você, aonde você estiver, para dividir pensamento, reflexão e conhecimento. Afinal de contas, como nós nos portamos como cristãos num cenário onde a confusão acerca das estruturas religiosas judaicas e cristãs são completamente indecifráveis para a maioria da sociedade cristã brasileira? Eu tenho em minhas mãos um livro, a Bíblia. A Bíblia conhecida por todos nós. A Bíblia, para muitos cristãos, regra de fé e prática. Bíblia que é para nós a palavra de Deus e todo o seu conteúdo, ele é objeto de fé por revelação de Deus através de homens ou mulheres que nos escreveram vontade de Deus, regras que cremos vindas de Deus e que estabelecem a nossa relação com o Todo-Poderoso. Uma Bíblia, duas religiões. Sabe, esse objeto que tenho em minha mão, que é a Bíblia Sagrada, ela está em nossas mãos, no formato que a temos, de forma muito recente. Apenas após o século XVIII, a Revolução Francesa, que aconteceu no ano de 1789, e a partir desse processo histórico, que rompe a Idade Moderna e nos lança na Idade Contemporânea, que é que vivemos hoje, só a partir desse momento histórico que este livro, desta forma, está, assim, muito comumente em nossas mãos, porque é a partir da Revolução Francesa que edições, brochura unida, como temos hoje, está na sua casa, na minha casa, nos nossos gabinetes, nos nossos escritórios. Até então, o número de pessoas que eram alfabetizadas eram muito pequenos, então pouca gente tinha acesso à leitura de um texto como a Bíblia. A grande maioria das pessoas não tinha dinheiro para ter um livro, pois ele era muito caro. Portanto, livro que está em nossas mãos, neste formato, há pouquíssimo tempo. Agora, obviamente, temos um problema que está acima do acesso ao livro em território nacional, em grande parte dele, é fácil o acesso ao texto bíblico. Mas a grande dificuldade é que, em tendo acesso ao texto bíblico, como nós encaramos esta realidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como nós lemos esses dois blocos de textos, entendendo que o Antigo Testamento traz uma estrutura, uma forma de pensar, uma cultura. O Novo Testamento propõe uma nova estrutura, uma nova forma de pensamento, uma outra estrutura religiosa. E quando juntamos esses dois blocos e fazemos dele apenas um livro, como fazer a leitura, a hermenêutica, a interpretação desse texto? Obviamente que ao longo da análise da hermenêutica bíblica e a sua história no Brasil, já se chamou o Antigo Testamento de Velho Testamento, mais usualmente se chama de Antigo Testamento, e agora há uma linha de pesquisa bíblica chamando de Primeiro Testamento. Primeiro, o Velho Testamento foi recusado porque velho é uma palavra depreciativa, então ele passa a ser chamado de Antigo Testamento. Mais recentemente, para acalmar o conflito com as tendências judaicas, Antigo dá a ideia de algo passado, então chama-se Primeiro Testamento, e Segundo Testamento ao Novo Testamento. Novo Testamento é um termo que está dentro do próprio texto do Novo Testamento, quando
Jesus fala e incita os discípulos a celebrarem a ceia, apresentando o cálice como o Novo Testamento no seu sangue. E ele orienta, fazer isto em memória de mim, em referência à ceia e apresentando um Novo Testamento. Ceia para evangélicos e para católicos, chamada a Eucaristia. Seja como você chame, como você nomeie, este ato memorial de Jesus está falando de um Novo Testamento. O que Deus decidiu para a humanidade, o que ele planejou na sua soberana vontade para o homem, está narrado desde o livro do Gênesis. E o livro do Gênesis é uma boa síntese do plano de Deus para a humanidade. Os textos do Gênesis, de 1 a 11, onde se registram lá, por exemplo, histórias como do Jardim do Éden, como se registram histórias do dilúvio, da Torre de Babel, elas são constitutivas da antropologia e sociologia humana. O homem como indivíduo é reconhecido nesses 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. O homem, enquanto sociedade, é estabelecido nesses 11 primeiros capítulos do Gênesis. E a partir do capítulo 12, Deus forma um povo, escolhendo um homem chamado Abraão, que vivia na Mesopotâmia, na região entre rios, por isso o nome Mesopótamo, rio Mesopotâmia, entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates, região que hoje recebe países nominados como Irã, Iraque. É naquela região que surge Abraão. Ele sai de lá sob ordem de Deus e vem para a Palestina, para a terra que o Senhor determinou dar a Abraão e a sua descendência. De Abraão ele forma um povo. Ele tem um filho chamado Isaac. Isaac tem o seu filho Jacó, que torna-se herdeiro da promessa em detrimento de Esaú. Jacó tem os seus filhos e as tribos de Jacó, as tribos de Israel, são estabelecidas. Eles se tornam escravos no Egito. O livro do Êxodo conta a história da liberação da família de Jacó do Egito da condição de escravos, sob o comando de Moisés, um líder militar e religioso que os conduz numa migração de aproximadamente 40 anos do Egito até a Palestina. Em lá chegando, já sob a liderança de um outro homem chamado Josué, o povo é espalhado na terra, cada família toma posse de um pedaço da guerra, não sem lutas, não sem batalhas, mas eles tomam posse desta terra e se estabelecem como nação, até que se tornam uma monarquia. Tornando-se uma monarquia, estabelecem uma estrutura religiosa muito clara, tudo dentro do planejamento de Deus, apontando perdão, sacrifício, estrutura social para as regras do bem viver de um determinado povo, de uma determinada nação, que se chamou o Reino de Israel. Num primeiro momento, numa divisão clara entre duas grandes estruturas nacionais, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Depois, no ano de 722 a.C., o Reino do Norte é exterminado, ficando exclusivamente o Reino de Judá. O Reino de Israel desaparece e o Reino de Judá, e daí o nome judeus, são estabelecidos durante toda a história e até o dia de hoje. O que temos de importante na história deste povo é que é o povo escolhido por Deus. Na verdade, mais do que escolhido. É um povo gerado pelo próprio Deus. É um povo criado pelo próprio Deus. Se olhamos para Abraão e vemos a sua esposa Sara para gerarem filhos, Sara é estéril. Deus faz a mulher estéril ter filhos. Portanto, um povo gerado pela vontade soberana do próprio Deus. Povo escolhido, a quem e aos quais Deus tem aliança eterna, cuidado eterno. Eles são como a menina dos olhos de Deus, povo especial, povo abençoadíssimo. Não o fora, não estariam na Palestina hoje, contra a vontade de todos os povos que estão à sua volta. No ano de 1948, quando a ONU estabelece o território de Israel para os judeus, cumpre-se a vontade de Deus e eles estão onde Deus determinou que deveriam estar. Só que não podemos esquecer de uma coisa. O plano de Deus não termina com o povo judeu.
o ápice do plano de Deus não é o estabelecimento da nação de Israel e não é o propósito de Deus que nós, gentios, não judeus, adoremos as estruturas, a religiosidade, nem ao povo judeu. Porque Deus, na sua soberana vontade, determinou que toda a glória e toda a honra fosse dada ao seu Filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a quem se deve dobrar todo o joelho dos que estão no céu e dos que estão na terra. O nome de Jesus é superior ao nome de Abraão. O nome de Jesus é superior ao nome de Isaac. O nome de Jesus é superior ao nome de Jacó. O nome de Jesus é superior a Moisés, e o livro de Hebreus do Novo Testamento deixa isso muito claro. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei, Jesus é superior ao sacerdote. Portanto, que fique claro que hoje, na fé cristã, o único nome de glória, de poder, de autoridade, referência, autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que é preciso ficar claro que nós temos um livro e duas religiões. É exatamente isso. Quando lemos o Antigo Testamento, estamos diante do judaísmo, com suas práticas, estruturas, que são sim vontade de Deus, mas vontade de Deus para o povo hebreu, na sequência para o povo israelita, ou mais adiante na história, para o povo judeu. O Antigo Testamento deve ser lido com este paradigma interpretativo. Toda a sua prática e a sua estrutura estão voltadas para um determinado povo num determinado tempo. O Novo Testamento aponta, então, que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o Salvador. E aí o judaísmo, com o sacrifício de animais, com as estruturas centradas no templo, elas perdem força e relevância diante da cruz. Elas perdem relevância histórica diante do morto ressurreto. Agora, glória, honra e louvor ao ressurreto. Veja, tenha muito cuidado, porque não estou dizendo a você que o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, seja lá como você chamar, perde a sua relevância, ou ele perde a sua inspiração. Em nenhum momento. O texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento ou do Primeiro Testamento, ele é tão inspirado quanto o texto do Novo Testamento. Mas é preciso juntar os dois blocos e entender que Deus tem o plano centrado em Jesus. É necessário que todos, judeus, gentios, gregos, romanos, bárbaros, citas, escravos, livres, brasileiros, poloneses, africanos, norte-coreanos, australianos, onde você estiver, só há uma possibilidade de salvação. Segundo o texto bíblico, ela está em Jesus. Por isso, muito cuidado. Um livro, duas religiões. Mas quem salva é Jesus. O cristianismo aponta para o Salvador, que é Jesus. O judaísmo aponta para a vinda do Messias, Jesus, que para os judeus seria o Salvador, e já o se tornou, porque há mais de 2000 anos viveu entre nós, deu a sua vida em amor a todos os homens para o perdão dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir vida eterna. Portanto, todas as celebrações judaicas e festas, elas são bem vistas e bem observadas como um tracejar de Deus na história apontando para Jesus. Mas hoje, estas festas e celebrações não são atinentes ao povo cristão, porque o povo cristão olha para Jesus como autor e consumador da sua fé. É possível um judeu ser cristão? Sim, é possível ser da etnia judaica, nascido de uma mulher judaica
reconhecido pelo Estado de Israel como judeu, e crer em Jesus como Salvador a partir do Antigo Testamento, a partir do Primeiro Testamento. Na sua tradição histórica, esta pessoa de origem judaica tem o privilégio de, na sua etnia, perceber a ação de Deus que alcança toda a humanidade. Mas esse mesmo judeu deve crer e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Anunciar que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus encarnado, que nele está todo o poder e que não mais pela lei, só pela graça de Jesus nós somos salvos. Portanto, tenha este livro como revelação de Deus, inspirado por Deus, palavra de Deus na sua totalidade, mas que aponta para Jesus Cristo, único caminho, Senhor e Salvador.